Arrascaeta, De La Cruz, fez um grande jogo. Eles vão acionar homens de qualidade também, como é o caso do Pedro, como vai ser o caso do Cebolinha para finalizar, como poderia ser o caso do Bruno. Então, você não sai da armadilha do Flamengo quando não tem a bola, o Flamengo te pressiona, no caso do time do Diniz, e você não consegue pressionar de volta quando o Flamengo tem a bola. Então, assim, é um jogo muito ruim em todos os aspectos do time do Diniz, e a notícia preocupante é que você não vê exatamente algo como, foi fora da curva. Na semana que vem, esse é o ponto. O André volta e recupera o que foram as últimas semanas. Volta com a LDU. Exatamente. O trabalho, a gente estava nesse debate ontem no F90 sobre o trabalho o trabalho do Diniz foi campeão já. Não. O ponto fora da curva foi a mobilização para o jogo da volta da Recopa. Esse ano, a curva do Fluminense tem sido essa aí. O time não tem jogado. Então não dá para comparar naquela, mas será que pode virar? Aquela semana pré-final do ano passado, a gente tinha certeza que o desempenho do Fluminense ia ser absolutamente diferente. Exato. A gente não sabia se ia virar, se o Flamengo ia ceder. A virada foi surpreendente. A virada você não pode cravar, mas você sabia que a abordagem, a postura e o comportamento dele. Tinha uma questão de altitude, tinha uma série de fatores. Na final do ano passado. Do ano passado. E você tinha um time sendo construído ali, a gente está falando de março, início de abril, que ele vai atingir o seu ápice ali, final de abril, início de maio, naquele emblemático jogo contra o River. Você não está exatamente nesse nível de construção agora. Pode estar, o time pode se reencontrar, as peças podem se encaixar, você tem jogadores de qualidade, como a gente falou na final da Recopa, para fazer algo melhor durante o ano. Só que para esse momento de temporada, para essa semana, você olha e vê um time do Tite muito mais sólido, se encaixando e sabendo como aborda um jogo contra o Diniz do que exatamente o contrário. Então isso deixa até... Não é polêmico, não é... Sabe, querer holofote, falar que o Flamengo está com uma vaga muito bem encaminhada. Muito bem, mas, gente. Uma virada na semana que vem, com uma outra abordagem do Diniz, a gente vai virar e falar, nossa, não era o que estava acontecendo no ano. Não era, entendeu? Então, acho que isso foi a tônica da diferença do cenário de agora para o cenário da final do ano passado. Foi assustadora a diferença, o que mostra, assim, como o trabalho do Tite vem sendo construído ao longo do Campeonato Carioca. E a vantagem que foi, a vantagem ela existiu, de o Tite ter assumido em outubro do ano passado. Exatamente. Exato. Esse é um ponto. Pesa assim, muito. E o Flamengo, assim, o Tite não queria trabalhar. De fato, não queria. O Tite queria trabalhar a partir de janeiro. E o Flamengo fez um trabalho de convencimento da importância de assumir naquele momento. Claro que para tentar salvar o campeonato brasileiro. Mas ele entendeu que era necessário para melhorar essa temporada. Claro, e é isso. Avaliar várias situações do elenco que estava implodindo. A temporada do Flamengo começou antes. A temporada 20... Eu falei isso aqui já várias vezes no Sport Center, sobretudo. O 24 do Flamengo começou em 23. Sim. E essa é uma vantagem para times com essa ambição. O 24 do Palmeiras não começou em 23. É claro que o Palmeiras é um trabalho sólido, mas o Palmeiras passou a pensar em 24 em 24. O do Atlético Mineiro, do Fluminense, que tinha tanta coisa para se preocupar no fim da última temporada. O Flamengo, mesmo ameaçando brigar pelo brasileiro, de fato, né, só passou perto. Mas, de fato, o 24 do Flamengo começou antes. E agora a gente está vendo esse amadurecimento do trabalho de um ponto muito importante. Então, o Flamengo vai começar a Libertadores, que é o que realmente importa daqui a algumas semanas, num estágio de trabalho interessante nas mãos do Tite. Cada vez mais se aproximando da característica que esse trabalho deveria ter. E isso é muito bom para eles e, como disse o Bia, aterrorizante para quem vai enfrentar. E tem um dado curioso, que no final do ano passado, quando a gente conversava muito sobre o que poderia ser o trabalho do Tite, com o tempo, o Tite também ele ganha uma janela que os últimos anos não deram aos antigos treinadores do Flamengo, né? Porque os últimos anos eram de decisão em janeiro, uma Recopa aqui, uma Supercopa acolá, claro, fruto de títulos das temporadas anteriores. O Tite... Ele molda em 9 de março, aquilo que o Zupa falou, daqui para frente, que você fala dos clássicos, das semifinais e finais do estadual, início de brasileiro e fase de Copa da Libertadores. Então, em 9 de março, a gente está falando que estamos aqui falando sobre um primeiro grande teste. Melhor exibição, se é melhor exibição, se não é, a gente pode pegar um outro jogo. E é o 26º jogo do Tite? 26º, que ontem a gente falava, tinha 25 até... Então, 26º jogo, 12 no ano passado... são 14 agora, passou janeiro, viajou, voltou fevereiro, ajustou, ele chegou a testar 2 times diferentes, 2 ideias diferentes. Chegou De La Cruz, chegou Vinha. Entendeu como é que ele pode, como ele pode neutralizar o principal rival dele hoje no cenário regional, um dos principais do cenário nacional, que é o Fluminense, pode ser também no cenário sul-americano. A gente vai falar sobre isso. As peças que ele tem, por uma questão do Gerson ali, que acabou resolvendo um debate, um impasse, tem o De La Cruz por ali. Então, assim, é um cenário também um pouco atípico do que foi na comparação com os últimos anos do Flamengo. O Tite, ele teve um início, como bem fala o Zupac, o 24 dele começa em 23.
ele tem uma margem maior. Se ele tropeçasse, empatar, não foi o caso, mas empatasse ou perdesse ele num ajuste de Carioca, estava no pacote, ele ainda consegue fazer um bom Carioca. E a partir de agora, 9 de março, que ele vai começar a ser testado de forma que passou para o Fluminense, está numa final de estadual, daqui a pouco vem brasileiro. Então, isso também deu um respiro. Aí você soma, é quase que uma tempestade perfeita. É o respiro, é a qualidade do Tite, é a qualidade do elenco. É uma outra ideia de início de temporada, um trabalho físico que me parece também muito diferente dos outros. Tinha aquela coisa, o Vitor ainda está entendendo a carga, o Paulo Souza ainda está entendendo. Então, tudo também ajudou, mas você não faz nada se você não for competente. Mas acabou também ajudando um pouco essa sensação de um pouco mais de tranquilidade, você começar a ser testado em 9 de março, não, por exemplo, em 27, 28 de janeiro, como já foi em outras temporadas. Eu sei que, por mais que a gente fale, ainda é cedo, mas começa a mostrar, claro, uma cara tem, obviamente, do Tite, mas a gente começa a definir um time do Flamengo, a gente começa a entender quais são os caminhos, porque antes fala, o De La Cruz pode ser no lugar do Luiz Araújo. Essa é a grande questão. Essa é a grande questão. Quando o Gerson estiver apto a jogar, o Tite vai ter que tomar alguma decisão importante, porque tudo que aconteceu até aqui na montagem do time, nas escolhas do Tite, eu compreendi e era perfeitamente o que deveria ter acontecido. Quando o De La Cruz chegou, era natural que o primeiro encaixe dele fosse com o De La Cruz pela direita, porque não se mexe no Gerson, joga muito e estava jogando muito, e o Pulgar é o primeiro homem. E ele sinalizou no primeiro jogo quando ele dá a braçadeira ao Gerson. Exato. E era onde o De La Cruz jogando, na maioria, não sempre, mas na maioria dos jogos... Mas tá jogando um monte agora nessa posição. Embora fosse o encaixe natural, e era legítimo que o Tite tentasse esse primeiro encaixe, sim, mas é uma opinião particular minha. A melhor utilização do De La Cruz, pra mim, é onde ele tá jogando hoje. Exatamente. Vindo de trás, de frente, o segundo volante. Tá jogando muito. Seja na articulação, e ele deu passes hoje precisos e preciosos, seja na infiltração. E esse papel do segundo volante infiltrador é um papel que o Tite sempre teve nas suas melhores formações. Elias, Paulinho, ele gosta desse tipo de jogador. Então, quando o Gerson foi, e o Flamengo melhorou, o crescimento, é claro que não é por causa da saída do Gerson, mas o crescimento do Flamengo nesse recorte inicial de temporada, ele caminha junto com o crescimento do De La Cruz nessa função. Então, quando o Gerson estiver apto, ele vai ter que tomar alguma decisão. Não acho que é fácil tomar essa decisão, mas vai demandar. Essa é a curiosidade que eu tenho do ponto de vista estrutural. O resto pode ser escolha. Vai Fabrício Bruno ou vai o Léo Ortiz quando entrar? Vai o Ayrton ou vai o Vinha? Vai ser a zaga dos Léos. E acho que vai ser o Vinha. É duro tirar o Fabrício Bruno do time também, né? Tá bem. Mas agora, do ponto de vista estrutural, é quando o Gerson estiver apto a voltar, o que é que ele vai fazer? Isso eu tô bastante curioso, porque hoje eu não mexeria no De La Cruz onde ele está jogando. Talvez tentar o Gerson onde está hoje o Luiz Araújo. Nos primeiros jogos do Tite, quando ele assume, o Gerson jogou aberto pela direita. Mas o Luiz Araújo vem cumprindo um papel interessante também. Complicado. Então, pra mim, tá aí a interrogação sobre a estrutura do Flamengo para esse momento. Hoje, no lugar do Luiz Araújo, entrou o Bruno Henrique, que tem sempre aquele apelo, né? O Bruno Henrique e o Gabigol vão ficar no banco até quando? Entrou o Bruno Henrique, até para dar um gás ali em cima do Marcelo. O Marcelo estava subindo muito, o Bruno Henrique deu trabalho pro Marcelo, segurou o Marcelo ali. Um dos jogadores do lado de campo tem que ser um cara de velocidade agudo. Isso é muito claro. Então, esse cara não concorre com o Gerson. Não. Sim. E além de ter a gente tem o Luiz Araújo, que para mim, tecnicamente, inclusive, é um pouco abaixo do nível desses jogadores. Sim, De La Cruz, Arrascaeta e Mas tal. cumpre papel, né? Cumpre. É um jogador de velocidade. E ele tem uma vantagem em relação ao Bruno Henrique. Além de estar mais habituado a jogar do lado direito, ele recompõe melhor que o Bruno Henrique se eventualmente você precisar. Porque o Bruno sabe que hoje ele não vai tirar o Cebolinha. O Bruno não vai jogar onde ele gosta de jogar, porque o Cebolinha hoje é intocável no time. Mais uma boa partida do Cebolinha hoje. Só pra lembrar. E quando eu vou falar sobre o De La Cruz, isso tem muito a ver com o fato do time ter acertado a marcação alta, né? O De La Cruz é um segundo volante quando o time marca bem, pressionando. Hoje, Se tiver que recuar, não é a posição ideal. Ele joga, obviamente, ali também, mas não é a posição ideal. Então, com a marcação do Flamengo na frente foi muito boa mesmo, assim, não parece que é um time que tem 14 jogos na temporada. Né? Porque, queira ou não, o De La Cruz chegou agora. Luiz Araújo ano passado, não era tudo isso. Everton Cebolinha, será que foi uma boa contratação? O Araújo não era um titular ainda no ano passado. Vale lembrar do que era dito ano passado sobre esses jogadores, com outros técnicos. Não, Cebolinha era uma decepção. Gastou demais no Cebolinha. É óbvio que os jogadores têm que se provar, têm que ganhar campeonatos, né? O nível de exigência do Flamengo é muito alto e tem que ser mesmo. Né? O investimento, o treinador, o tamanho do clube e etc.
mas já se olha de um jeito diferente. Não vai se discutir se o Gabigol tem que jogar junto com o Pedro, né? Se o Bruno Henrique necessariamente tem que jogar no lugar do Cebolinha. Curioso, Berner, que o Flamengo chegue... É claro que ainda não dá pra gente cravar que esse vai ser o Flamengo da temporada. É um indício interessante. Mas é curioso que a gente chega nessa constatação que o Flamengo atinge um nível muito interessante dos grandes craques que sobraram no elenco da geração vitoriosa, só o Arrascaeta tá jogando. Sem Gerson, sem Gabriel, sem Bruno Henrique. Só com a Arrascaeta. E o time rende mais. E por que você consegue fazer isso hoje sem tanto barulho? Porque Pela sua última frase, o time... Não, o time rende. E aí? E o Tite tem... E aí você neutraliza. É claro que o Gabriel não estava à disposição. Mas você neutraliza um pouco, diminui um pouco o tom do debate do Bruno no banco, do Gabriel Preteira. Debate esvaziado. O time está acontecendo. Você tem tamanho, o Tite tem tamanho e demanda tamanho você mexer em algo tão sagrado ali, que está numa prateleira ali do Embora torcedor. tudo tenha critério, né? Exato. E ele, ó, sem fazer muito alarde, como ele gosta de falar mesmo, quando ele gosta de brincar, o campo fala, o campo dele vai falando que a opção por aqui é essa porque funciona assim. A opção por cá é essa porque funciona assim. O Cebolinha aqui, o Pedro ali, o Gabriel não está entregando e pronto. Então, é mais fácil também quando você tem o tamanho, a competência e o campo vai ajudando. Porque em muitos momentos desse Flamengo, o campo não ajudou e era mais difícil sustentar quando eles tinham que estar no banco também. O Gabriel em algum momento já teve que estar no banco, só que o campo também não rendia tanto, o time não tinha o título, a sequência de vitórias, então ficava aquela coisa, será que não é hora do Gabriel voltar também? Porque o Gabriel é símbolo desse Flamengo? Não, então o campo agora ele dá também essa tranquilidade da mexida. Você vai chegar, como o Bax falou, você deve chegar para um primeiro título, que você só vai ter esse primeiro cara, porque o Gerson não volta, né? E acho que até a gente vai arrastar um pouco essa discussão, porque o Gerson deve demorar um pouco mais para voltar. E você pode levantar uma taça, é uma possibilidade para Flamengo ser campeão carioca, pela primeira vez com só esse cara, só o Arrascaeta ali. Isso é uma transição E no muito fundo grande. é saudável para o Flamengo. Claro. E claro que não é... E ele demorou a fazer. O Flamengo precisa muito tempo. Em especial no caso do Gerson, acho que o Gerson tem bola para ser titular. Desses caras que a gente fala que não estão jogando, o Gerson é o cara que não tem rendimento de titular, só não tá jogando porque teve um problema renal, assim, imprevisível. O Gabriel e o Bruno Henrique, não, eles perderam espaço. Mas é saudável pro elenco, pro Flamengo que encontre esses caminhos, independentemente desses caras, mas nada é definitivo, porque todos eles têm todas as condições de voltarem a ter o status de protagonista, mesmo o Gabi, mesmo o Bruno Henrique, porque são tremendos jogadores, né? Esse é um ponto importante, vocês falaram sorrateiramente, aí não é, né, de forma depreciativa, falando sorrateiramente num bom tom. Silenciosamente, o Tite mexeu em tudo que tinha que mexer, né? Assim, na cara da gente, e a gente talvez nem tenha percebido alguns movimentos e a coisa foi fluindo. Ele mexeu em tudo que tinha que mexer. Claro, o Gerson é uma questão de renal, uma questão não estaria jogando, cirurgia e tudo, não estaria jogando. Mas, cara, Gabigol, Bruno, a defesa ele definiu ali, chamou o Léo Ortiz. Você vai ver como silenciosamente o Léo Ortiz vai pegar a posição ali também. O Vinha vai ser o Vinha. Aliás, o Ayrton Lucas já convocado pela seleção, saiu machucado, espero que não seja nada que impeça. Também tem isso. Colocou ali o Pulgar, aí o De La Cruz, ele testou ali, ele fez o teste durante o Carioca, já ajeitou, colocou, deixou o Pedro, deixou o Cebolinha e tal, e foi, quando você vê o que aconteceu. Só tem o Arrascaeta. Mas hoje. O Pulgar era outro que, antes de chegar também, contratou errado. Não, mas uma excelente contratação. Antes de chegar. Questionar. Menos do que os outros. Menos do que os outros têm expectativa mais alta. Sim, agora, sim. O que você fala. O Tite fala muito sobre equilíbrio. E tira um sarro dele. Mas ele está sendo muito sincero, ele está sendo muito realista. Eu não sei se as pessoas não gostam da forma, as que não gostam, que o Tite fala, não gostam do jeito dele. Até o jeito das coisas acontecerem é um jeito equilibrado. Não tem aquela coisa abrupta, maluca, loucura, não sei o que e tal. Que também é boa pro futebol. Só que o Flamengo precisava, isso ainda está acontecendo, a temporada vai exigir do Flamengo isso, tá? Não está resolvido isso. Que o clube e o treinador colocassem os seus jogadores nos seus devidos lugares como atletas que servem o clube hoje. Porque o que a gente viu de jogador do Flamengo nos últimos tempos, de nariz torto, reclamando, tem que jogar esse com esse. O Flamengo campeão com o Dorival. Sim. O Dorival vai lá, escala um time ali que ele tinha que escalar para mostrar que não dava certo. E não deu certo mesmo. E depois ele ainda junta as personalidades, as principais referências da equipe, num sistema de jogo que comprometia um pouco a marcação pelos lados do campo, mas o time vai chegando, taticamente às vezes tem alguma dificuldade, o treinador obviamente sabe disso, né?
é pressionado uma ou outra vez contra equipes que eram tecnicamente inferiores, porque coletivamente o Dorival não podia mexer com alguns jogadores ali para preencher espaços e fazer que o seu time tecnicamente superior prevalecesse. Foi assim, por exemplo, contra o São Paulo, quando o Flamengo ganha na Copa do Brasil, e contra o Corinthians, quando o Flamengo também ganha nos pênaltis no Rio de Janeiro, a Copa do Brasil. A diferença de times era muito grande. E o Vitor Pereira tinha falado na época, olha, jogar desse jeito, fica os lados do campo, sobra espaço e tal, e jogou ali. Mostrou que acontecia mesmo. Né? Então, com o Tite, as coisas vão começando a aparecer que estão nos seus devidos lugares. Só que a gente vai ter os testes ao longo da temporada. A gente vai ter... E o ambiente fica mais controlado, porque ele é um controlador de ambiente. Concordo, mas você falou, quando o Gerson voltar, eu acho que o time está ganhando, tudo isso ajuda muito. Mas vai chegar a final da Libertadores, o Flamengo chegar até ela. Vão chegar os mata-matas mais importantes, os jogos dos grandes campeonatos. Copa América, o De La Cruz vai estar fora. E os grandes jogadores querem jogar. O Gabigol. Autor de gols em todas as finais de Libertadores de América. Sim. Flamengo numa final de Libertadores. No banco. Não vai ter problema se a coisa continuar assim. Mas não vai ter. E é isso porque que eu falo, a gritaria está diminuindo. As coisas nos seus devidos lugares. Se o Gabigol estiver melhor, o Tite vai botar o Gabigol para jogar. Sim. Eu não tenho dúvida disso. Agora, e repito, essa é a grande questão. Agora, a bola está com os jogadores. Dentro de campo. Não com a história deles, porque o Bruno Henrique nesse momento, muito maior que o Tite no Flamengo. Saíram ambos agora. Não dá para comparar. O Gabigol, então, não dá para comparar. Bruno Henrique, para mim, é o melhor jogador da melhor temporada de um clube brasileiro em muitos anos. 2019, Flamengo de Jorge Jesus. Sim. Só que isso acabou. E até o fantasma do Jorge Jesus, o jeito de jogar do Jorge Jesus, tudo que se pedia do Jorge Jesus... O próprio time, só sobrou o Arrascaeta. Ano passado, uma temporada sem títulos, para mim, acabou com isso. E em contraponto, a chegada do Tite, que para mim tem muito a ver também com a eleição no Flamengo, porque o que a diretoria gerou de problema no passado, extra-campo... O que aconteceu ano passado? Nação rubro-negra, eu tô chegando com tudo nesse domingão pra falar sobre essa grande vitória em cima do Fluminense por 2-0. E 2-0 ficou barato. Alô, Fluminense! 2-0 ficou barato, porque o Flamengo se faz 5, 6, 7 gols, não seria exagero nenhum. A equipe rubro-negra jogou o fino da bola. De La Cruz, o que esse cara joga? Dando um passe entre linhas toda hora pro Pedro. Só o Pedro perdeu 3, 4 gols, sabe? Até o próprio De La Cruz perdeu um gol de cara. Gol de cara que ele chutou meio fraco e o Fábio defendeu. Gente, eu tô muito feliz com esse desempenho do Flamengo. Eu acho que assim, esse time só tem a evoluir, só tem a crescer, sabe? Todo mundo tá de parabéns. Varela na lateral direito fazendo uma partida segura, muito bom, sabe? O Varela, ele tem algo assim de tão bom de qualidade no passe. Eles sabem onde ver, onde tem jogadores livres para ele dar o passe, sabe? Tem o Eric Pulgar. Gente, o time do Flamengo é um time muito qualificado. Cebolinha acabando com o jogo. Cebolinha tá crescendo cada vez mais nas mãos do Tite. O Pedro lá na frente marcando os gols, que é o que a nação espera. Sabe, nação? Ainda tem o Gabigol para voltar. O Bruno Henrique. Assim, é algo... Eu tô muito feliz com o desempenho do Flamengo. E que sábado que vem a gente pode ter certeza. Nação, vocês podem ter certeza que o Flamengo vai fazer uma goleada. Agora vai ser uma goleada porque o Fluminense vai ter que sair. Então vai gerar muitos e muitos espaços para o Flamengo. É tudo ou nada. É aí que entra o Luiz Araújo, entra o Cebolinha, entra o Pedro lá na frente, De La Cruz, que é o motorzinho, tá em todos os lugares do campo. O que esse uruguaio joga é assim algo fantástico. O De La Cruz joga muita bola. Arrascaeta livre entre linhas, fazendo aquele espaço qualificado como ninguém. Então, nação, tô muito feliz. Gostaram da grande vitória? Gostaram? Então comentem aqui abaixo. Quero ver a opinião de todos vocês. Então é isso, galera. Eu tô indo nessa. Já se inscreva no canal, deixa o like. Saudações rubro-negras. Fiquem com Deus!